Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. É com muita alegria que passo para vocês aí um curso de programação, operação e aplicação do poupador Renishaw. Muita gente tem pedido isso no canal, é uma coisa muito interessante e eu estou atendendo aí com esse curso, tá? Nós vamos falar desde o básico das aplicações básicas da linguagem Fanuc, Siemens, Heller, com aplicação de subrotina, sem aplicação de subrotina, com exemplos. Vai ser muito legal, vocês vão aprender, com certeza, tá? Existem outros vídeos no canal que eu gostaria de sugerir para vocês, que é o curso de programação CNC, linguagem Fanuc, Siemens. Tem um curso de operação de máquinas em geral, CNC, Fanuc, Siemens. Tem um curso de processos de fabricação que envolve os processos desde a Idade da Pedra, quando o pessoal fazia ferramenta com pedra, até os dias de hoje, né? Tem o mundo corporativo, que acompanha em capítulos o livro de Max Gehlen, O Mundo Corporativo, o nome do livro. Tem um livro também, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também acompanhamos por capítulos, apresentamos por capítulos, um livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Humberto de Campos, que conta a história do Brasil de um formato que pouca gente conhece, né? E temos os diversos também, que você tem várias opções aí de vídeos, como parei de fumar, como não perder dinheiro em leilão virtual, sobre o preço dos combustíveis, como o preço da Petrobras, né? Gratidão, qual a diferença de um câmbio manual com câmbio automático, como funciona o diferencial do veículo, como funciona avião a jato, e tem bastante coisa interessante, como não colidir máquina CNC. Então é muito interessante, tem vídeos de algumas máquinas trabalhando, explicando sobre a condição dos eixos, é muito interessante, tá? Eu diria para vocês, quem não está inscrito no canal, que se inscreva no canal. Nosso trabalho é voluntário, né? E espalhem para os amigos, na faculdade, no trabalho, seus vizinhos, seus amigos, que para muita gente alguma coisa dessa pode ser interessante, ok? Vale lembrar que vídeos anteriores você pode entrar numa página que tem endereço www.cnctecnologia.com.br/canal.htm e lá vai abrir as capinhas dos respectivos vídeos para que você possa escolher aquele que você deseja assistir. Um abraço a todos. Então, continuando o nosso curso de apalpadores para máquinas CNC, vamos fazer uma retrospectiva do roteiro do nosso curso antes de iniciarmos definitivamente esta aula, né? Então, o roteiro do curso do poupador Renishaw, aqui tem uma sequência, né? O apalpador, que é o poupador, já tem uma aula aí, algumas aulas, né, a respeito desse capítulo 1. Capítulo 2, principais aplicações práticas do poupador, também tem algumas aulas aí sobre esse capítulo 2. Hoje estamos fazendo a aula do montagem e carregamento na máquina, né, que é o capítulo atual. E temos pela frente tudo isso aqui, né? Então vamos falar em programação parametrizada, dar uma pincelada, né? Porque isso nós vamos falar no curso de programação, só para reforçar o assunto de programação avançada parametrizada Fanuc. Depois do capítulo 5 a mesma coisa nos Siemens. Depois no 6 vamos falar com movimentos protegidos, né? Ciclos fixos, né? Movimento protegido. Depois ciclos de calibração.
e depois ciclos de medição, tá? Então aí já, né, vai correr vários tipos de ciclos de medição, né? Cada capítulo vai ser um ciclo e provavelmente uma aula, né? Ou mais, dependendo da complexibilidade do assunto, né? Nós não vamos fazer as coisas correndo, nós vamos fazer as coisas conforme precisa, tá? Então o tempo para nós não é o problema, nós vamos dividir o tempo conforme a necessidade da explicação, tá, ok? Então vamos entrar no capítulo 3, montagem do apalpador de medição. Relembrando que a palavra apalpador é encontrada em literaturas estrangeiras como probe, no inglês, sonda no italiano, pauper no francês e mestaster no alemão. Exemplo de um apalpador Renishaw MP10 montado. Então isso aqui para quem não se lembra da figura do exemplo de um apalpador, né? Então você tem aqui o corpo dele, a cabeça, aqui a ponta do apalpador, aqui a esfera de rubi que faz a toque, aqui o cone ISO, né? Com a chupeta, né? Aqui é uma outra imagem do mesmo apalpador olhando de frente. Aqui é o detalhe da ponta, né? Nós vemos essa parte mais escura aqui, ó. É o adaptadorzinho que funciona como um fusível. Esse pescocinho mais fino, ele serve de segurança para qualquer esforço a mais na ponta, de quebrar a ponta que é mais cara, né? Que é a fibra de carbono com rubi, né? Ele quebra esse pescocinho. Essa parte preta aqui é intercambiável. É um opcional. Você pode trabalhar sem ele também, colocando a ponta direta no apalpador. Tá. Então aqui a gente pode observar alguns detalhes dimensionais do apalpador, né? Nós vemos aqui que 17,5 graus para este modelo, né? O diâmetro de 6 a ponta, né? Aqui a flexão de 17,5 graus para todos os lados em 180 graus. Aqui tem algumas medidas em milímetro e polegada, ângulos, desenhos e tal, né? Aqui por dentro, sem a esfera, a diferença desse desenho para o de baixo é essa esfera aqui, a de 8 milímetros, que pode fazer com que ele trabalhe inclinado, com essa parte do corpo aqui inclinada, em relação ao cone, né? E falando no cone, eu tenho aqui vários tipos de cone para esse modelo. Isso aqui é um exemplo. A Renishaw tem vários tipos de apalpador, né? E para adaptação dele na máquina, ele vai ter que usar o cone de acordo com o que a máquina usa o cone, né? Então eu tenho aqui para o DIN 2080, o DIN 69871, que é um dos mais usados no Brasil, na Alemanha, na Europa, né? O CAT, que é mais americano, né? O modelo de Caterpillar, por exemplo. O BT também, que é um modelo muito usado nos Estados Unidos, americano, né? O 69871 seria mais ou menos esse modelo com essa chupeta, que é o 69872. Tá? Então aqui você tem o modelo para ISO 30 ou SK30, né? Tanto faz, né? O ISO 40, 45, 50, ou SK30, SK40, SK45, SK50, né? E a parte dimensional dele aqui, né? Então daqui para trás segue a norma. Aqui à frente essas medidas são para adaptação do apalpador aqui, montando no cone, tá? Então aqui é um padrão, é típico, né? É um cone de tipo padrão, internacional, dentro dessa norma. Então, se quiser ver as medidas aqui, tem que entrar dentro dessa norma DIN, por exemplo, né? 69871, se é um ISO 40 ou 50, você vai pegar por essa norma, né? Aqui o número da Renishaw, para esse tipo de cone, para esse tipo de apalpador. Então, para cada tipo de apalpador você vai ter uma tabelinha assim correspondente, tá? Então não vamos ver tudo, senão nós vamos ficar com um curso de 100 horas só para ver essa parte de cone, ok? Aqui já tem uma demonstração, né, de como que o sistema é montado. Então tem o apalpador, ele vai conversar com o sistema de receptor, né, que vai estar ligado a um sistema
que vai fazer a conversa com o CNC da máquina, tá? Um sistema dentro do painel eletrônico, né? Nesse caso aqui está interligado com um preset de ferramenta. Aqui tem um sensor na ponta aqui, que a hora que a ferramenta encosta aqui, ele vai fazer a medição através do sistema. Então ele está interligado ao palpador, com o receptor, com o sistema, que vai estar ligado aqui com o preset de ferramenta. E aqui eu tenho a peça na mesa, a peça trabalhada, ok? Aqui tem um sistema mostrando como é que você faz a medição, né? Conversa manda o sinal através de infravermelho, né? E aqui vai ter um receptor que vai conversar com a máquina CNC. Aqui é a mesma coisa, um outro modelo, né? Aqui eu tenho uma montagem do apalpador de forma grosseira, né? Eu tenho aqui a cabeça, embaixo a cabeça. Vamos começar de baixo. Aqui eu tenho a ponta, que ele chama de stylos, né? Stylus, a ponta de rubi. Aqui a ponta que tem aquele adaptador, o Wikilink. Aqui a cabeça, aqui é um parafusinho de ajuste do sensor, né? Da sensibilidade da palpação, né? Aqui eu tenho o corpo, aqui tem as luzes, né? No caso aqui, ó, tenho luzes verdes e vermelhas, que é quando ele está ligado, ele fica a luz verde, quando ele fica verde, green, e red quando ele está vermelho, quando ele toca e dá o trigger, quando ele toca ela fica vermelha. Aqui tem a luz de transmissão, né? Que são luzes de cor natural, e aqui são os ajustes, né, do probe. Aqui tem a bateria, carregamento da bateria, e aqui eu tenho os 4 parafusos de centralização do corpo do apalpador e da ponta, que vai ser montado lá no cone, ok? Então mais ou menos isso. Ele pode ser ele trabalha numa temperatura de estocagem, né, de armazenamento de menos 10 a 70 graus e de operação de 5 a 50 graus. Isso aí é a situação melhor de trabalho do apalpador. Luz verde, ele está aqui, a ponta está sentada, né? Na verdade não é bem sentada, ela está no lugar original dela, sem flexão, né? Aqui no luz vermelha, ela está flexionada, tocando, a trigger, ela está tocando, dando sinal de toque, né? Está mandando sinal que fez medição. E a luz vermelha constante, aqui ela só pisca quando toca, né? Afastou, ela já volta a luz verde. Quando ela ficar ligada a vermelho direto, com a bateria, aqui estava falando bateria morta, a bateria já gastou, né? Já acabou, né? Então esses são os recursos naturais do apalpador. Aqui uma condição boa para trabalho, né? Você tem o apalpador que vai emitir o sinal, né? E aqui o receptor que estão se conversando no mesmo alinhamento, tá? Isso aqui seria uma situação ótima, né? Bom, agora vamos falar sobre o ajuste interno do apalpador, o MP10 ou similar, tá? Você vai ter assim bastante relação entre um e o outro. É que a gente não consegue fazer um curso para todos os modelos, né? Então, como eu tenho material do MP10 mais farto para mim poder realizar esse curso, estou fazendo o MP10, mas pode ser de outro, né? O apalpador Renishaw MP10 tem 2 modos de operação, tá? Standby Mode, que é a modo de espera. O MP usa uma pequena corrente enquanto aguarda, então o apalpador ele usa uma pequena corrente e guarda passivamente o sinal. Então ele fica ligado na bateria, mas ele fica em estado de standby, igual a televisão, né? Como você deixar ela desligada, mas tem aquela luzinha vermelha que está ligada. Só se pegar o controle remoto e ligar, ela já vai entrar em operação, tá? É a mesma coisa com a TV. E aqui, mesma coisa com a TV, ligou com o controle remoto, né? Então o receptor ele funciona
quando ele é acionado, né, às vezes pode ligar ele em modo de operação de outra forma, nós vamos ver mais para frente. Mas ele funcionaria como se fosse um controle remoto que faz ele ligar. Então daí o outro modo é modo de operação, tá? É Operating Mode, que seria modo de operação, as descrições abaixo, as formas de envio do sinal quanto em foco de operação. Então esses dois, ele pode ficar em standby ou em operação, tá? Então duas formas que ele trabalha, né? O MP10 Power On Off, liga e desliga, né? Power On e Power Off. Somente ocorre quando o poupador ou o receptor forem setados para switch on off, liga e desliga, tá? Então quando os dois se conversarem nesse sentido, liga e desliga, tá? Switch on. A seguinte setagem pode ser selecionada quando a ligação do interface MI11 ou OMI, que é qualquer um desses dois modelos com esse MP10 aí, para ligar via controle remoto, tá? Então são três situações aqui, ó. Manual Start, Optical On, liga, então ligando por uma start manual. Liga o sensor óptico através de um botão na parte frontal da interface feito manualmente. Então manualmente vai ter um botão que você vai ligar a interface e ele vai ligar o poupador, tá? O segundo é Machine Start, Optical On, liga o sensor óptico, né? E através do start pela máquina. Então liga o sensor óptico via software através do código M. Então vai ter um código M, no caso que nós estamos já mais habituados com máquinas Heller, né? O M56 da Heller, ele liga o poupador, tá? Que é feito via programa CNC processado na máquina. Então quando eu chamo o poupador pro fuso como uma ferramenta normal, né? Por exemplo, vamos supor que o poupador meu é T1. Então eu coloco lá no meu programa T1 M6, ele carrega no fuso o poupador que estava no magazine. Ele troca a ferramenta. Então o poupador veio. E aí eu quero operar com o poupador, eu programo M57. Aí ele liga o poupador. Tá? E um Auto Start, Optical On. Liga o poupador quando o feixe de sinal infravermelho estiver na mesma direção do sensor óptico. Quer dizer, quando o poupador vem pro fuso na frente do sensor óptico, ele já liga automaticamente, ele sabe que está entrando na operação. Então tem esses três sistemas de ligação do poupador. Agora, para desligar, o switch off, né? Esta opção é selecionada mudando o interruptor na parte interna do poupador. Veja a figura seguinte, tá? Então, isso aqui, depois a gente vai ver a figura, tem uma configuração de chavinha que vai selecionar qual dessas opções a gente vai trabalhar, né? Então essa opção é selecionada mudando o interruptor na face interna do poupador. Veja a figura a seguir, tá? Então nós vamos ver a figura a seguir já, que é esta aqui. Bom, então aqui, ó, eu tenho aqui dentro da cabeça, ó, então eu tiro a cabeça, tá? Depois nós vamos ver como é que isso aqui sai, né? E aí, nesse corpo do poupador tem aqui dentro essa janelinha com essas chaves, né? Então a chavinha 1, eu determino on, e aqui embaixo, aqui seria a posição on, posição de cima, posição de baixo. Isto ou isto, isto ou isto, isto ou isto, tá? Então o delay, né, seria um tempo de acionamento, 5 segundos ou 9 segundos. Então eu vou deixar para cima on 5 segundos, tá? Que seria factor set, ajuste de fábrica. Aqui o do meio, tá? O tempo para desligar, quando ele for desligar por tempo. Já vou explicar o que seria, como seria esse tempo, tá? Então timer out 33 segundos, timer out 134 segundos. Então ajuste de fábrica aqui, ó, factor set 134 segundos. Então ele sai com 5 segundos, 134 segundos aqui, e aqui o modo, tá? Eu posso ter on off, liga e desliga por um sistema óptico, que seria os de cima, que nós acabamos de falar agora, através de funções M, né, ou
por botão. E aqui, ó, o 3 para baixo, ótico para ligar e por tempo para desligar. Ele sai de fábrica assim, tá? Então, vamos resumir isso aqui. Na situação que está de fábrica, ele vai ter um delay de 5 segundos. Ele vai ligar por função M, aqui ó, on ótico, né? Ele liga por função M e desliga por tempo. Qual é o tempo? 134 segundos, sem realizar nenhuma operação com ele, sem dar nenhum toque na ponta, que é chamado de trigger, né? O trigger é a palpação. Então, se ele ficar 134 segundos sem realizar a palpação, ele desliga automaticamente. É a melhor situação, ok? Ele é dessa janelinha que está aqui. Tá, então vamos ver o que nós vimos naquela figura lá, que é essa opção selecionada, né, na figura a seguir. Então vamos ver. Situação A. Optical on and timer off, ajustado de fábrica. Um cronômetro atua no interruptor automaticamente depois de 33 ou 34 segundos, sem o trigger do poupador. O cronômetro é ajustado de fábrica para 134 segundos. A opção 33 segundos é selecionada, refixando a configuração no interruptor do poupador interno. Só mudar aquela chavinha 3 a 2, deixar ela para cima, que é o 33, para baixo 134. Então, se ficar 134 segundos sem realizar nenhuma operação de apalpação, ele desliga, tá? Então, antes de encerrar o tempo para desligar, se houver um novo trigger, zero o cronômetro reajustando o tempo para mais 33 ou 134 segundos. Quer dizer o quê? Se está faltando 2 segundos, está com 132 segundos, eu faço um trigger, ele zera e começa a contar os 134 tudo novamente. Ok? Vou dar uma dica aqui que nem acho que a Renishaw sabe. Nós tivemos um problema na Mercedes-Benz de uma palpação que realizava uma medição numa peça e a cada um ciclo, por exemplo, eu não lembro quantas peças, eram uns 15 peças, por exemplo, ele media errado. Saía todas as medidas fora. Aí, como era para ajustar ponto zero, podia até acontecer problema de condição de máquina. Sorte que o operador via e chegou a observar isso aí. Aí foi feito um estudo, a Renishaw foi lá para estudar, várias pessoas foram fazer essa verificação. Eu mesmo fiz vários testes, fiz várias medições seguidas para ver se havia algum problema na máquina, ou no sistema, ou no próprio Renishaw, né? Eu cheguei à conclusão, com mais de 25 ciclos, por várias vezes fazendo esses 25 ciclos, que a variação de uma medição para outra não passava de 3 microns. Você vê a qualidade de medição do poupador Renishaw, né, com esse MP10. E não chegava a ser alguma conclusão. Até que um técnico eletrônico da Heller descobriu que acontecia o seguinte: como a medição era muito demorada e para cada medição ele começasse a contar os 134 segundos, quando acontecia a cada não sei quantos ciclos, ia acumulando o tempo, e a medição ocorria bem na hora de dar os 134 segundos, que era a hora dele desligar e ele acabava ligando de novo, ele se perdia e media errado. Então, como que a gente resolveu aquele problema? Em medições longas, de uma medição para outra, a gente programava o M56. O que acontecia? Ele já religava, não chegava a contar os 134 segundos, ele sempre ficava religando e contando do zero antes de cada medição. Então não acontecia de ele desligar o poupador medindo, religando medindo. Então essa confusão foi resolvida assim, tá? Quem sabe até o pessoal da Renishaw, se assistir esse vídeo, se não souber do problema que aconteceu, foi na Mercedes-Benz de São Bernardo, na fábrica de caminhões, né, de ônibus, na área de motores, foi na área o prédio lá de motores, fábrica de motores, tá, a linha de blocos, que aconteceu isso aí, tá? Então é uma experiência que eu gostaria de passar para vocês e ficar atento a isso, tá? Então vamos para frente aqui, ó. P.
Optical on and optical off. Então liga e desliga por sinal óptico, né? Então vamos lá, que é um opcional também, né? O interruptor óptico é comandado por um código EM que é enviado pelo comando CNC em processamento. Quer dizer, ele liga por código EM e desliga por código EM. Por exemplo, M50, na Heller tinha essa opção também. M56 liga, M57 desliga o poupador. Mas o apalpador saía de lá desligando por tempo, de 134 segundos. Com essa configuração de fábrica aqui, tá? Que nós já vimos. Sabem por que sai de fábrica configurado para ligar por função M e desligar por tempo? Por segurança, de o operador de repente colocar e ligar ele por uma função M e desligar por função M e esquecer de executar essa função M e guardar ele no magazine ligado. Aí ele não vai desligar porque não executou a função M. Se é por tempo, passou aquele tempo, ele desliga sozinho lá no magazine. Agora, se é por função M e esqueceu, vai ficar lá até acabar a bateria. Daí quando você chamar ele para ser usado, ele não tem bateria na carga. Então essa é a segurança. Acertado de que forma ele vai medir, né? No caso, vamos manter a condição de fábrica, né? Liga por função M, vamos supor M56. Vamos adotar o M56 daqui para frente, mas quando você for mexer com alguma máquina, lembre-se que a função M é uma função miscelânea que pode variar de fabricante para fabricante. São os fabricantes das máquinas que determinam e criam a maioria das funções M, tá? Então pode ser que seja um outro M para sua máquina, como eu já vi várias opções diferentes de M para ligar o poupador, tá? Mas vou adotar aqui no nosso curso M56. Então, já vimos que ele liga por M56 e desliga por 134 segundos sem a palpação. Lembrando que a palpação longa a gente vai ligar no meio do caminho, no meio das medições, a gente vai estar programando o M57 para o meio aí, tá? Ajuste de força do trigger. Mais ou menos sensibilidade de ação. Então o trigger é mais, se ajusta seria mais ou menos sensibilidade de ação do trigger na ponta. Deve ser ajustado através de uma chave Allen de 2 mm. Observa-se que o ajuste de fábrica normalmente é suficiente para um bom trabalho de medição. Então, se você precisar fazer esse ajuste, tiver acontecendo problema na sua medição, aí você mexe aqui nesse ajuste. Se você perceber isso. Do contrário, o que vem de fábrica já é o suficiente, ele já é ajustado de fábrica para isso, tá? As instruções de ajustes ao modelo EP10. Antes de começar o ajuste, é necessário conhecer bem a sequência descrita e mostrada na figura adiante, tá? O modelo MP10 da Renishaw tem como característica importante o ajuste de pressão do trigger e sensibilidade ao toque do mesmo, tá? Então, através de uma chave de 2,5, desmontar essa cabeça, tá? E aí com uma chave de 2 milímetros aumentar a pressão ou diminuir a pressão, tá? Então aqui está o detalhe desse ajuste. Então tem uma porca aqui, uma contraporca, né? De 7 milímetros, tá? Que você deve soltar para poder fazer o ajuste com a chave Allen nessa ponta. Depois do ajuste feito, você aperta novamente a contraporca para que isso não saia do lugar com uma vibração, com uma coisa qualquer. E depois você faz a montagem, fazendo o alinhamento aqui, ó. Aqui está um pino, tá? Ao alinhar contato dos pinos antes de conectar o apalpador na cabeça, tá? Não rotacionar o apalpador na cabeça quando localizar o apalpador no corpo, aqui na housing, né? Então, esses cuidados você tem que ter. Também engraxar uma área aqui e tal. Mas vamos ver com mais detalhes no descrito agora. Então marca essa figura, qualquer coisa volta aqui para tirar qualquer dúvida, né? A pressão do trigger, que é o default que vem de fábrica, default quer dizer que vem de fábrica, né? É ajustada pela fábrica Renishaw. O usuário só deve alterar esse ajuste em circunstâncias especiais, por exemplo, vibração excessiva da máquina, pressão insuficiente ao apoiar o peso da ponta do palpador, o apalpador não está sendo acionado, ou o tranco de movimentação na troca de ferramenta quando a ponta estiver no limite do seu comprimento de peso, né? Para ajustar essa força,
remover a cabeça do poupador, né, usando a chave de 2,5 mm para soltar o parafuso da cabeça. E soltar a porca de 7 mm, que é aquela contraporca, né, que segura o parafuso de ajuste. Com uma chave Allen de 2 mm, ajustar a pressão. Após feito o ajuste, apertar a contraporca com o torque máximo de 1 Nm e montar novamente a cabeça do poupador conforme a figura abaixo, figura que a gente já viu, né? Observar que para o ajuste girando a chave no sentido horário, a pressão será aumentada, tornando a ponta menos sensível ao toque, quer dizer, vai ficar mais dura a ponta, né? Menos sensível ao toque. E girando a chave no sentido anti-horário, a pressão será diminuída, tornando a ponta mais sensível, quer dizer, anti-horário, ela fica mais sensível ao toque. No final do curso da rosca desse parafuso tem um stop, para que não haja um exagero do número de voltas danificando o aparelho. Então tem um stop na ponta do aparelhinho lá para evitar que se ajuste de mais ou de menos. Assegure que a montagem da cabeça não fique em nenhum corpo estranho ou resíduo ou umidade, quer dizer, limpar bem, não deixar sujeira, né, na hora de montar. Observa-se que após o ajuste do trigger, não se assegura que os valores de repetibilidade que estão nos relatórios da fábrica sejam os mesmos, após a alteração do ajuste. Quer dizer, o ajuste que a fábrica fez, e os relatórios que ela tem é naquela circunstância. Depois que você mexeu no ajuste, e querer fazer aquilo acontecer novamente não vai ser possível, né? Tá? Então aqui que está o stopzinho, essa cabecinha aqui que é o stop do parafuso de ajuste, né? Que nós vimos na figura para trabalhar. Já viram como é que faz, se necessário, o ajuste da sensibilidade da ponta, né? Agora nós vamos ver como é que vai fazer a montagem mecânica dos apalpadores, do apalpador no cone, né? Então, montagem mecânica dos apalpadores Renishaw. Inserir ou remover a bateria do apalpador conforme a figura abaixo. Então, nós vamos ver como é que troca a bateria. Nesse caso, né, do MP10. Soltar o parafuso item 1 e remover a tampa de proteção da bateria 2, com chave Allen de 2,5 mm. Então seria esse caso aqui, tá? Então eu vou, aqui está a chave de 2,5, vou soltar esses dois parafusos, ele vai soltar esse traseiro e eu vou inserir a bateria na posição adequada aqui. Dá para observar que o negativo e o positivo, você vai ter a condição negativa e positivo, mostrando aí o desenho aqui, mostrando como é que você coloca a bateria, tá? Então, encaixando a bateria nesse meio, você volta a fazer o sanduíche das duas peças e apertar o parafuso novamente, tá? Então é assim que você remove e troca a bateria. Então, quando você troca a bateria, ele já acende essa luz vermelha aqui, né? Tá acesa a luz vermelha, né? Então você vai trocar quando a luz vermelha estiver acesa direto. E quando você coloca a bateria, ele já acende tudo verde, ele acende todas as luzinhas aí para mostrar que tá com a bateria nova. Depois ele já apaga também, tá? Bom, a vida da bateria aqui, ela tem mais ou menos uma previsão, né? Se você deixar ela em stand-by, deixar ela montada no apalpador sem ligar, ela vai durar 1 ano, 365 dias. Se você usar ela 5%, tipo 72 minutos por dia, se você trabalhar com o sistema on-off, né, liga por M56, desliga M57, ela vai durar 98 dias, trabalhando 72 minutos por dia. Se você ligar por função M56 e ligar pelo tempo de 134 segundos, ela vai durar 80 dias. Agora, se você usar ela de forma contínua, usar o dia inteiro, né, usando o tempo todo, um sistema liga e desliga por função M, 140 horas. Um sistema liga por função M e desliga por tempo, 110 horas. Isso é uma previsão de consumo de bateria. Mas é sempre bom manter uma reserva para qualquer eventualidade, não ficar na mão, parar uma máquina e ficar de bateria. Eu já vi fábrica parar a máquina para o pessoal sair para ir no supermercado lá
por perto comprar bateria porque tinha acabado, não tinha estoque. Aí estamos vendo aí o trigger, né? O sinalzinho, quando ele pisca vermelho é porque ele fez o contato do trigger. Esse é o MP60, um modelo diferente do MP10. Estou apresentando ele aqui para vocês verem como é que troca a bateria desse, que é diferente do outro, né? Mas para enriquecer um pouquinho, estamos vendo o sinal. Aí é o desenhinho de como trocar a bateria. É bem simples, é mais simples que o outro até. Com uma chave eles giram uma fenda, já remove a bateria, coloca, tem uma mola que empurra ele para dentro e fecha a fenda, né? É bem simples, ó. Abre a fenda, tem a mola que joga ele para fora, né, no caso. Depois ele empurra a mola para dentro e fecha a fenda, como se fosse uma linguetinha que tem por dentro apenas. Aí ele está vendo o sinal no receptor, né? Interessante. 3.3.2 Montagem do corpo do cone de fixação sem esfera de 8mm. Tá? O que é a esfera de 8mm? Nós vamos ver uma esfera que ela tem a capacidade de fazer uma inclinação no palpador. Tá? Então isso aqui é sem esfera. Então, vamos ver a figura primeiro, depois a gente vê a sequência das coisas. Aqui nós temos o desenho do cone, né, que aqui atrás é norma DIN, norma BT, a norma da sua máquina, né, o shank, que seria o cone, e essa frente aqui é já o padrão da Renishaw. Tá? Então esse cone aqui é vendido pela própria Renishaw. Tá? Você tem dois parafusos aqui sem cabeça, com entrada Allen, que é o parafuso C. Ele deve ser recuado para você encaixar essa área aqui. Tá? Esses parafusos A, eles não tem, aqui que vai a esferinha, né? Nesse meio aqui, no caso está sem esferas, então encosta, fica paralelo. Tá? Então você vai apertar esses parafusos A, tá? Uma chave de 4mm, e depois encaixar esse corpo aqui dentro, né? E quando eu apertar essas duas laterais, eles vão encaixar aqui nesse V aqui, ó, né? O parafuso tem um formato V aqui no fundo, vai encaixar no V aqui do sistema, vai prender o corpo no cone, tá? Mas depois ainda preciso fazer uns ajustes, centralizando esse corpo no cone, tá? Então, vamos ver o texto aí, como que nós vamos fazer esse procedimento aí. Então, apertar o prato no poupador, que é esse parafuso A, né? Com uma chave Allen especial de 4mm com torque aproximado de 5 Nm. Tá? Então aquele de cima para ficar alinhado. Depois afrouxa os 4 parafusos B, que é aquele de cima, né? 4 parafusos B é o de ajuste de cima. Os 4 parafusos B são esses 4 que tem aqui, ó. Esse B aqui, ó, são 4 parafusos que vão através de aperto ou soltura nesse diâmetro ajustar o corpo e a centralização da ponta. Nós vamos ver mais para frente desenho que detalha melhor como que funciona esses 4 parafusos aqui. Então você afrouxa eles, tá? Para entrar livre aqui. Então afrouxa os 4 parafusos B. Depois afastar os 2 parafusos do cone C, aquele que tem formato de V, né? Introduzindo a haste do prato D no furo central do mesmo E, tá? Então, a entrada é aqui, né? Vai encaixar o rasgo, esse rasgo V aqui no parafuso V, vai encaixar o corpo no cone. Centralizar visualmente o prato com o corpo do cone, apertando parcialmente os parafusos C com torque de 2 a 3 Nm. Então, parcialmente, você vai apertar os parafusos C aqui, ó. Vai dar uma encostada só neles, né? De 2 a 3 Nm. Montar o cone, que é o skank, né? No espinho, no fuso da máquina,
ou um simulador preset. Então, estando montado já, você já pode colocar ele na máquina para fazer o zeramento da ponta, fazer a centralização do centro da ponta, né? Mas antes disso, vamos ver como é que você monta agora com a esfera, o mesmo corpo, com a esfera de 8, né? Como é que funciona? O opcional a esfera de 8 mm dá para o sistema uma condição a mais de ajuste, dá melhores condições não só para a centralização da esfera de rubi na ponta, como para o alinhamento da haste. Este alinhamento é necessário quando se deseja medir uma extremidade profunda, onde uma inclinação da haste pode impedir um toque da esfera de rubi da ponta na superfície desejada, ou seja, a haste toca o material antes que a ponta esférica do rubi da toque. Para a montagem do sistema com esse opcional, só se altera um item. Quando na montagem do prato, monte-se um sanduíche com esfera de 8 mm, conforme a figura a seguir. As demais fases da montagem seguem as mesmas orientações dadas quando a montagem é feita sem esfera. Ou seja, aqui está a mesma sequência que nós vimos agora, né? Só que com a esfera no meio. Vamos ver aqui como é que foi. A esfera fica aqui, né? Aí. Em vez de apertar o parafuso A encostando as faces aqui paralelas, aqui eu tenho condições de deixar a parte de baixo aqui inclinada, tantos graus para lá ou para cá, né? Então isso aqui, essa esfera de 8 mm tem essa condição de ajuste, tá? O resto é tudo igual, né? 3.3.4 Montagem da ponta. A montagem da ponta de medição é feita de fibra de carbono e esfera de rubi. Pode ser montada com ou sem adaptador de segurança. O que é o adaptador de segurança? É essa pecinha que vai atrás dela, que nós vimos lá naquela foto inicial, né? Esta foto aqui, né? Então essa parte mais escura aqui é a cabecinha do adaptador que faz é uma espécie de segurança para que não quebre a ponta num esforço acima do permitido. Ele quebra esse pescocinho mais fino aqui, tá? Então é dado um torque desse adaptador no corpo e um outro torque da ponta no adaptador, tá? A gente vai ver como que isso aqui é montado, tá? Eu posso montar a ponta direto sem esse adaptador ou com o adaptador. Esse aqui é um opcional que é comprado à parte, tá? O torque do adaptador na cabeça do poupador é de 2 Nm, feito com a chave fixa de boca de 5 mm, especial do kit Renishaw. O torque da ponta na cabeça do poupador ou no adaptador é de 2 Nm, feito com uma chave em pino especial do kit Renishaw. Então vamos lá. Então, eu pego essa chavinha de boca, tá? E aplico e monto o poupador, a pontinha nele, tá? Ele vai ficar assim, tá? Então o torque nessa situação é de 2 Nm, tá? Depois eu vou fixar isso aqui é uma chave para mim segurar aqui atrás, né? E com esse pino também que é da própria Renishaw, né? Encaixado no furinho que tem aqui no corpo da ponta, eu dou o torque de 2 Nm. Depois, através de duas chaves, né? Aqui está aqui, chave de 5 mm do kit Renishaw, eu dou um torque de 2 Nm para o corpo do poupador, tá? Então é assim que é montado esse kit. Então o adaptadorzinho é montado na ponta, depois é montado no corpo do poupador, conforme o desenho, né? Tá bem claro aí, né? Aqui, se eu precisar fazer a troca desses anéis, né? Então aqui tem um diafragma, né? Que funciona com diafragma na ponta aqui também. Isso aqui não é normal
mexer, tá? Isso aqui só tem no manual para você poder observar como que é feito e se uma hora precisar trocar. Eu nunca precisei, tá? Agora vamos ver como eu vou fazer uma centralização dessa ponta. Nós montamos ela lá agora, estamos montados já. Agora a centralização da ponta sem esfera de 8 ou com esfera de 8, vai, tanto faz, né? Então a centragem da ponta do poupador. O centro da esfera da ponta do poupador deve ser alinhada com o centro de giro do fuso. Então está montado na máquina, ok? Está montado na máquina. Eu tenho que girar manualmente o fuso e centralizar essa ponta, essa esfera de rubi, tá? Com os dois parafusos C, aqueles dois parafusos que parece a letra V, né, levemente encostados, e com o auxílio do relógio comparador apoiando na ponta da esfera, manualmente o fuso deve ser girado e o batimento da ponta ajustada através dos 4 parafusos B, que é aqueles 4 que faz a ajustagem do centro, né. Na figura abaixo nós já vamos ver mais, né. Quando o batimento estiver abaixo de 20 microns, apertar os dois parafusos C simultaneamente com torque de 6 a 8 Nm, né? Então, como seria aqui? Então, aqui estão os 4 parafusos, né? Aqui está o parafuso C. Eu vou girando a ponta, coloco um reloginho aí, né? Dá uma olhadinha no... Tem um filme aí que mostra como fazer alinhamento, só que é do alinhamento do OMP 60. É um outro modelo, mas o sistema é o mesmo, de fazer a centralização, ok? Então, quando eu tiver com 20 microns de ajuste, eu travo esses dois aqui, esses dois parafusos C, que está em V, que vai pegar o cone. Depois, com um ajuste mais fino desses 4, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando o batimento estiver abaixo de 20 microns, apertar os dois parafusos C simultaneamente com torque entre 6 e 8, que é a primeira parte, né? Prosseguindo com o ajuste nos 4 parafusos B, o ajuste deve ocorrer soltando um e apertando o outro a 180 graus. Então são 4, dois pares de 180 graus, né? Então vou ajustar, solta um e aperta o outro a 180 graus, né? E com uma chave em área de 2 milímetros. Na verdade, com duas chaves. Você solta uma e aperta a outra no mesmo momento, né? E isso vem no kit, vem 2 chaves para isso mesmo, né? Quando o batimento estiver abaixo de 5 microns, já pode considerar uma boa medição. Então, se deu abaixo de 5 microns, você já pode fazer a finalização, né? Fazer isso nos 4 parafusos, até que o giro da ponta fique dentro de 5 microns. Então, girando o fuso com a mão, o relógio não vai passar de 5 microns para baixo, né? Se for melhor, quanto mais ajuste, melhor. Após esse zeramento, os dois parafusos alinhados 180 graus um do outro devem ser apertados simultaneamente, sem deslocar a ponta, né? Sem alterar o que está lá dos 5 microns, né? Na mesma pressão de torque de 1,5 a 3,5 Nm. Observa-se que se a máquina operativa estiver um CNC que permite a orientação do fuso M19 ou S-POS igual a zero, que faz a orientação do fuso, né? Coisa que a maioria tem, é permitido o geramento de até 5 microns. Tá? Então essa situação é para a maioria das máquinas, que você pode orientar o fuso. O que é orientar o fuso? Parar ele sempre na mesma posição. Vamos supor a 0 graus, que o fuso ele pode ser orientado em graus. Então ele tem 360 graus. Então eu posso parar ele numa posição sempre fixa do 0 grau dele. E aí quando eu calibro ele a 0 graus, eu meço a 0 graus, então fica tudo na mesma circunstâncias de medição e calibração. Tá? Então, esse erro pode ser permitido, pois as subrotinas de ciclo fixo Renshaw para calibragem guardam esses erros em algumas variáveis. Então, eles pegam esses erros fora de centragem de 5 microns, né, em ângulo por ângulo, e vai guardar em variáveis. Durante a medição por subrotinas com ciclo fixo Renshaw, vão ser aplicados esses valores às variáveis, além da medição ocorrer na mesma posição angular da ponta em relação ao fuso, no momento das medições. Então, quer dizer, todos vão fazer a medição no mesmo ângulo, tipo 0 grau.
Então aplica um M19, ele orienta a 0 grau, então sempre você vai medir a 0 grau e calibrar a 0 grau. Com isso, esse erro é descartado, assim como em qualquer erro de circularidade da ponta. Quer dizer, se a ponta tiver um pouco ovalizada, tiver algum erro milesimal, né, ela é ajustada nesse sentido. Caso não usar esse processo da ponta, a ponta deve ser zerada, né? Se você não tiver subrotinas para fazer a subrotina Renishal, for fazer a medição através do G31, né, ou do MES no Siemens, né, e escrever o programa na raça, tal, daí você, além de orientar o fuso, você tem que zerar ele, tá? Então, após essa fase, o apalpador deve ser medido via preset com a maior precisão possível. Então se mede ele como se fosse uma ferramenta. O ideal é um equipamento óptico com leitor de perfil. Aqueles que você tenha, você vai ver esses 6 milímetros bem grande, como se fosse uns 300 milímetros de tamanho, né, para fazer a leitura do comprimento da ferramenta na ponta da esfera, né. Com seu comprimento em mãos e raio na ponta conhecido, que é o raio da esfera, né, que a cada 6 milímetros você põe raio de 3, né. Se for diferente, você põe um raio correspondente à esfera que você está usando, né. Pode-se cadastrar o apalpador como uma ferramenta qualquer, colocando os corretores de comprimento e raio e valores medidos no preset. Você vai colocar lá no gerenciamento da ferramenta o comprimento e o raio como se fosse uma fresa, por exemplo, né. Carregar no magazine e deixar em condições de ser chamado para o fuso da máquina, como uma ferramenta qualquer. Então, você vai cadastrar tudo, fazer toda a vida da ferramenta, o que precisar fazer para que essa ferramenta seja reconhecida e gerenciada pelo magazine, você vai fazer, seguindo o padrão da sua máquina, tá? E que ela possa ser chamada na máquina, por exemplo, T1 M6, ela venha para o fuso da máquina em condições de trabalhar, como se fosse uma ferramenta. Isso é feito conforme o software de gerenciamento de ferramentas de cada máquina, tá? Tu vai seguir o padrão da sua máquina. Próximo passo é calibrar e depois medir, tá? Então aqui nós podemos ver os 4 parafusos, então eu solto esse, aperto o outro, solto esse, aperto o outro, vice-versa, até zerar a ponta, tá? Então conforme eu vou apertando, ele vai empurrando esse eixo aqui para frente. O de lá, conforme eu vou soltando, ele vai afastando. Então eu solto lá, aperto aqui e empurro esse pino para lá. Se eu solto lá aqui atrás e aperto esse parafuso aqui, eu empurro esse pino para lá. Então eu vou medindo em 90 e 90 graus, eu vou fazendo a verificação e apertando e soltando a cada 180, tá? Então até eu zerar a ponta da ferramenta, tá? Então vocês vão ver esse videozinho aí de zeramento de uma ferramenta com o MP60, que é igual, tá? Como exemplo, aí, dá uma olhadinha aí, ó.
em newton-metros, e o que está em parênteses é libras-pés, né? Então libras-pé e newton-metro. Torque geral aí para quem quiser ver aí, a troca de bateria, desmontagem, montagem da cabeça, montagem da ponta, aqui do receptor, né, OMM, aqui do cone, aqui alguns outros modelos, né, aqui é o mesmo modelo com uma extensão, né, no corpo dele, né, tem essa extensão, aqui tem extensão na frente, na área da ponta, também tem alguns torques aí para essas variantes, né, do apalpador. Se você pegar o catálogo do apalpador, você vai ver que tem, além de diversos tipos de corpo, diversos tipos de extensões e de diversos tipos de ponta também, modelos de ponta. Tem dezenas de modelos, ok? Agora, para encerrar, né, a parte 3.4, módulos de recepção óptica da máquina, OMM, módulo óptico para máquina. Esse aqui é um dos modelos, existem vários, tá? Esse modelo é muito comum para trabalhar com o MP10, tá? Então por isso que eu estou observando ele, mas os outros seguem mais ou menos a mesma linha, tá? Basta olhar nos manuais de cada um. Então, para uma boa recepção de sinal, o apalpador deve se manter limpo, o visor OMM de todo aparelho, tá? Então de vez em quando passar um paninho naquela janelinha de recepção e no corpo limpar o receptor em geral, porque ele fica na área de trabalho da máquina, ele pega vapor do óleo solúvel, pega pó de material, ferro fundido, por exemplo, levanta aquele pó e vai grudando ali, depois vem óleo solúvel, vai criando uma pasta ali, vai cobrindo tudo, né? Então, no apalpador, no desenho do apalpador, você vai ver aqui o primeiro, que é o LED vermelho, quando aceso o sistema está ligado, tá? Então, esse aqui, aceso a luzinha vermelha aqui no 1, o sistema está ligado. Então esse receptor ele vai em cima da máquina, né? Já vimos essa figura várias vezes aí em aulas anteriores, né? Depois o item 2 seriam essas três luzinhas do meio aqui, tá? Então o que representam ela, né? Os três LEDs centrais transmitem sinais infravermelho ao apalpador. Então essas três lâmpadas elas conversam com o apalpador. Elas emitem sinal e recebem os sinais aí, tá? A lâmpada 3 aqui, ó, que está no canto aqui. 3. LED verde, então fica uma luzinha acesa em verde. Quando aceso, o sinal foi recebido pelo apalpador. Então ela só vai acender a luzinha verde a hora que o apalpador mandou o sinal, que mediu alguma coisa. Então ela fica vermelha no apalpador e verde aqui. Ela dá um toquinho vermelho e verde aqui, tá? O 4, que é a lâmpada de baixo. 4, LED amarelo. Quando aceso, foi enviado um sinal de erro. O apalpador deve ser resetado. Então, quando ele ficar aceso em amarelo, essa luzinha aqui é porque tem erro. Tem que dar um reset na máquina ou verificar o que está acontecendo, tá? Então, tem erro no sistema. Este capítulo foi feito baseado nesse manual do MP10 da Renishaw. É o H-2000-5059-02-E. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam e clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você.
divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.